Gente, o desafio tinha ficado que era projetar uma máquina de estados para fazer a detecção de sequência. Né? A sequência que a gente precisava detectar era 010. E a gente viu também, através daqueles slides, que existe um conjunto de passos que devem ser seguidos. O primeiro passo de todos é você desenvolver, né, ou determinar o diagrama de estados dessa máquina. Beleza? Bom, o que é que acontece depois disso aí? Vamos seguir aqui o desafio para ver como é que a gente resolve isso aí. E assim, vou falar de maneira bem resumida, né? Mas para que a gente possa ver a implementação. Né? A ideia do vídeo é que vocês possam ver na prática como é que essa máquina de estados funciona. Beleza? Vamos lá. Certo. Mais uma vez que a gente tem, né, o nosso diagrama de estados, né, e a nossa tabela de estados. Só relembrando, né, é nessa parte do problema que 80% dos alunos se confundem e erram. Né? O projetista ele precisa chegar num diagrama de estados que representa a situação do problema, né, que represente de uma maneira correta como é que o problema vai ser abordado, né, e a tabela de estados. Né. É com essa estrutura que a gente efetivamente consegue construir a nossa máquina de estados. Mas beleza, desse ponto aqui o que a gente precisa fazer? Né? Se a gente seguir aquele nosso passo a passo, né, os 7 passos da felicidade, vocês vão ver que a gente precisa definir qual é o tipo do flip-flop e qual é a quantidade de flip-flop. A quantidade aqui é batata, né? Se a gente está observando aqui que tem 4 estados, né, dá para chegar no número de 2 flip-flops. Né? A gente só precisa de 2 flip-flops para resolver essa bronca. No caso desse problema em particular, que tem lá nos slides, a gente já viu que obrigatoriamente a gente teria que utilizar o flip-flop tipo D. Né? Então, a gente vai ter 4 estados, né, que vão ter que representar cada um dessas situações aqui, e a gente vai utilizar 2 flip-flops para fazer isso. Bom, aí, uma vez que a gente passou, né, a gente passou a fase de descobrir quais são a quantidade de flip-flops que vai ser necessária e o tipo dos flip-flops, né, a gente vai voltar aqui e vai fazer uma coisa que também é a atribuição, né, do projetista, também é uma escolha do usuário, que é atribuir um valor para esses estados. Se a gente sabe que vai trabalhar com 2 flip-flops, aqui nomeados de flip-flop A, flip-flop B, qual é o valor que a gente vai atribuir, né, o conteúdo que vai estar armazenado dentro desses flip-flops, que vai representar o estado? Essa escolha é uma escolha que vai mudar um pouco a implementação do projeto, mas é uma escolha que todo mundo tem que fazer. Nesse caso aqui, foi escolhido os valores 0 e 0 para representar o estado de reset, 0, 1 para representar o estado tenho 1 bit na minha sequência, 1, 0 para representar o estado tenho 2 bits na minha sequência e o valor 1, 1 para representar o estado tenho os 3 bits na minha sequência. É apenas quando esse valor estiver nos flip-flops que a saída deve ser 1. Então aqui, só de olhar, a gente já pode dar um spoiler, né, do circuito final. Né? Se vocês observarem aqui, a nossa saída, por essa escolha que foi feita, a nossa saída nada mais é do que uma AND entre o conteúdo dos 2 flip-flops. Né? Isso aí a gente já viu lá nos slides também. Mas, no fim das contas, quando a gente finaliza todo o procedimento para determinar o circuito que representa essa máquina de estados, o que a gente vai ter que resolver é isso aqui. Uma forma de implementar essas 3 equações. 3 equações booleanas. A equação do flip-flop A, da entrada do flip-flop A equação da entrada do flip-flop B e a nossa saída. Né? Novamente, nossa saída nada mais é do que uma AND entre o conteúdo do flip-flop A e o conteúdo do flip-flop B. Se vocês observarem aqui, né, e aí sem nenhuma otimização, sem tentar ajustar nada, sem tentar minimizar a quantidade de portas lógicas, né, sendo bem puritano aqui, se você observar, o que é que a gente vai precisar para implementar essas 3 equações? A gente vai precisar, obviamente, de portas AND, né, dado que a gente tem operações aqui do tipo AND. A gente vai precisar de inversores, né,
E a gente vai precisar de uma porta OR, além do nosso flip-flop, efetivamente. Qual foi a escolha que foi feita para resolver esse circuito, né, para resolver esse problema? Bom, foi escolhido o inversor 74LS04, né, todos da família 74, o 74LS32, que nada mais é do que uma porta OR, o 74HC08, que é um conjunto de portas AND, e o 74HC374, que é o nosso flip-flop tipo D, né? Nesse circuito integrado aqui, a gente tem 8 flip-flops tipo D, a gente só vai precisar de 2. Aqui a gente tem um conjunto com 4 portas AND, a gente vai utilizar as 4 portas AND. Nesse circuito aqui a gente só vai utilizar uma porta OR. E aqui no circuito inversor, né, a gente também vai trabalhar com 2 inversores. Por que é que a gente vai precisar utilizar essas 4 portas AND? Bom, se vocês observaram na nossa implementação, né, nessa equação aqui a gente teria que ter uma porta AND de 3 entradas. Né? Nesse circuito integrado escolhido, a gente não tem portas AND de 3 entradas. As portas AND são de 2 entradas apenas. Então a gente vai colocar 2 portas AND em cascata para, né, solucionar essa operação lógica com 3 variáveis. Beleza? Certo. E como é que fica esse circuito? Né? Como é que essa coisa, né, foi implementada, propriamente dita? Bom, aqui tá o nosso brinquedo, né? Tá a nossa estrutura, como a coisa foi implementada. Bom, olha aí que interessante. No momento em que eu liguei a fonte, o nosso circuito já se apresentou em um estado, né? Então, diferente do que a gente, né, esperava, que é, na hora que a gente liga o circuito, os 2 flip-flops estarem com seu conteúdo zerado, nesse caso a gente já está com um dos flip-flops com um conteúdo 1 em seu interior. Lembra, quando a gente liga o flip-flop, a gente, fazendo a montagem mais simples possível, a gente não tem garantia de que a saída o conteúdo do flip-flop vai ser 0 ou vai ser 1. Né? Isso vai depender dos atrasos inerentes ao circuito, que vão produzir um dado conteúdo no seu interior. Mas beleza, vamos tentar entender como é que essa coisa está implementada e como é que ela funciona. Bom, só para facilitar a nossa visualização, né? O que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui o botão que representa o nosso clock e um botão que representa a nossa entrada. Então como é que essa coisa funciona? Como é que o circuito implementa, né, e soluciona aquele nosso problema? Lembrem, o que a gente precisa solucionar é esse diagrama de estados, né? Então a gente tem aqui um conjunto de estados atuais e o próximo estado, né, os próximos estados que a máquina vai assumir dependendo da transição que apareça na entrada. A montagem desse circuito, só a título de conhecimento, quando eu montei esse circuito, esse LED representa o flip-flop B e esse LED representa o flip-flop A. Vou escrever isso aqui para facilitar nossa vida, para poder a gente ficar lembrando disso aqui. Observando aí na tabela, né, a gente tem flip-flop B acionado e o flip-flop A desligado. O que isso representa? O que é que a gente pode ver nisso aí? Se a gente vir aqui na tabela, né, flip-flop B acionado e flip-flop A desligado, significa que a gente está nesse estado. No estado S0, que representa tenho um bit na minha sequência. O que é que acontece se eu colocar um 1 na entrada desse circuito? Né? Vamos ver. Essa daqui é a entrada, eu vou mantê-la pressionada e vou dar um pulse clock. Se vocês observaram, né, a gente mudou, a gente saiu daquele estado que era 0, 1 e foi para o estado 1, 0. Só relembrando, né? Aqui a gente tem A e aqui a gente tem B. Então a gente foi para o estado 1, 0. Que estado é esse? É o estado tenho 2 bits da minha sequência. Uma vez que a gente está nesse estado, se a gente receber 1, 0, a gente vai sair desse estado, tenho 2 bits da minha sequência, e vai para o estado tenho 3 bits da minha sequência.
é apenas nesse estado que a saída deve ser acionada. Como é que eu faço para vir para esse estado agora? Bom, aqui é simples, né? Se eu não manter a chave pressionada, eu estou colocando 0 na entrada. Então eu só preciso agora dar um pulse de clock. Pronto, se vocês observaram, né? Os dois LEDs estão acesos, o conteúdo dos dois flip-flops é 1 e a saída foi acionada. Beleza, professor? E a dúvida, né? A pergunta que não quer calar. E a partir de aí, a partir desse momento aqui, se eu chegar e mandar mais um 0, para que estado eu vou? Né? Bom, a gente já viu aqui, né? Se você mandar mais um 0 a partir desse estado, você vai voltar para o estado tenho 1 bit na minha sequência. Nessa tabela, o estado tenho 1 bit na minha sequência é B está acionado e A está desligado. Então, se eu der mais um pulse de clock aqui, né, sem pressionar a chave, ou seja, eu estou colocando 0 na entrada, se eu der um pulse de clock aqui, é isso que acontece, né? B está acionado e A está desligado. E aí, se por um acaso chegar, se eu estou nessa sequência aqui, se eu estou nesse estado aqui, se eu estou nesse estado, e eu recebo 0 de novo, o que é que acontece? Bom, a gente já viu que se a gente receber 0 estando nesse estado, ele vai permanecer nesse estado. Então, se eu ficar aqui dando pulsos de clock, ó, você vai ver que ele não muda de estado. A gente permanece no estado S0. E o que é que acontece se eu receber 1 nesse estado? Se você receber 1 nesse estado, você vai para o próximo estado. Tenho 2 bits da minha sequência. Então, vamos lá. 1 na entrada, pulse de clock. Tenho 2 bits da minha sequência. Mas, e se eu receber 1 de novo? Se eu estou nesse estado aqui e eu recebo 1 de novo. Se eu receber 1 de novo, ele vai voltar para o estado inicial, que é não tenho nenhum bit na minha sequência. Vamos ver se acontecer. Tá lá, 0 e 0. Não tenho nenhum bit da minha sequência. Se eu manter 1 na entrada e ficar pressionando aqui, ó, o clock, a gente vai continuar preso nesse estado. A partir do momento em que eu solto a chave, né, e pressiono o clock de novo, né, a gente vai sair do estado não tenho nenhum bit na sequência para o estado tenho 1 bit na minha sequência. Por quê? Porque eu estou colocando 0 na entrada, né? Então pronto. Se eu colocar 0 na entrada, eu venho para o estado tenho 1 bit na minha sequência. Novamente, vamos tentar produzir a sequência correta, né? Se eu tenho, né, se eu estou efetivamente nesse estado aqui, que é tenho 1 bit da minha sequência e eu recebo 1, né? Acontece uma transição 1, eu vou sair do estado tenho 1 bit na minha sequência e vou para o estado tenho 2 bits na minha sequência. Então vamos manter o 1 pressionado e vamos dar um pulse de clock. A gente saiu do estado tenho 1 bit na minha sequência e chegamos no estado tenho 2 bits na minha sequência. Para que a gente saia desse estado aqui, tenho 2 bits na minha sequência, e cheguemos nesse estado aqui, tenho 3 bits na minha sequência, eu tenho que mandar uma transição, né, 0, que é a transição, né, é uma associação entre entrada e pulso de clock. Então, se eu colocar aqui, se eu manter 0 na minha entrada e der um pulso de clock, eu saio do estado, tenho 2 bits na minha sequência, e vou para o estado, tenho 3 bits na minha sequência. Nesse estado aqui, o que é que a gente tem? O conteúdo dos dois flip-flops é igual a 1 e a nossa saída é igual a 1. Né? Bom, gente, eu espero que esse vídeo tutorial aqui, na verdade não é nenhum tutorial, é só mais uma explicação física, uma explicação real do funcionamento, né, prática daquele nosso exemplo que a gente viu em sala de aula. Né? Espero que tenha ajudado vocês. Caso vocês tenham dúvida, novamente, não se acanhem em entrar em contato. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Tchau.